Doutora, vamos lá. Estamos terminando o mês de outubro, sempre dedicado ao Outubro Rosa, e hoje o nosso assunto envolve o que ocorre, claro, é o mês de prevenção ao câncer, como as mulheres podem se socorrer e como o INSS socorre as mulheres em casos de câncer, doutora. As pacientes portadoras de câncer, os pacientes ou as pacientes, o que elas têm direito? Então, a primeira coisa que eles podem tentar solicitar é o auxílio-doença, ou antes chamado o auxílio por incapacidade temporária, que antigamente era chamado de auxílio-doença, ou até uma aposentadoria por invalidez. Desde que essa pessoa esteja acometida, que ela precise ficar, que ela esteja incapacitada para o trabalho por mais de 15 dias ou para suas atividades habituais. Então, esse é o primeiro ponto que surge essa incapacidade para a atividade habitual ou para o trabalho. E aí ela vai solicitar e passar por uma perícia médica. Só que os pacientes, os segurados, portadores de neoplasia maligna, eles têm alguns direitos. Quais, por exemplo? Aqui no caso específico que a gente está falando de benefício por incapacidade, alguém que tem câncer, essa pessoa não precisa ter a carência de 12 meses de contribuição. Então, eu já vou explicar. Ela não precisa ter a carência desses 12 meses, mas ela tem que manter a qualidade de segurado. Como que funciona isso? Para todo mundo acessar, poder pedir os benefícios do INSS, tem uma carência mínima de pagamento para poder solicitar, que é dispensado isso no caso de pacientes portadores de câncer e outras doenças, dentre elas o câncer. Então, como que funciona? Essa pessoa não precisa ter pago os 12 meses de contribuição para poder pedir, mas ela tem que estar na qualidade de segurado. Vou trazer aqui um exemplo. Então, por exemplo, se a pessoa pagou um mês e ficar doente, ela pode pedir. Ela não precisa ter pago pelo menos 12 meses para ela solicitar o auxílio por incapacidade temporária. Porém, esse segurado ele tem que estar dentro do período de graça, mantendo a qualidade de segurado. O que é o período de graça? Que nós já conversamos algumas vezes, muitas pessoas conhecem. Nada mais é do que um período determinado pela lei em que a pessoa não paga, mas ela mantém todos os direitos, ela mantém a qualidade de segurado. Então, se a pessoa estiver dentro do período de graça e ela deixou de pagar, ou não está pagando, aí ela sim tem direito. Agora, se essa pessoa perdeu a qualidade de segurado, ela tem que voltar a contribuir. Como que funciona isso de uma forma mais prática? O período de graça, a pessoa se mantém com todos esses direitos de acordo com um tempo determinado na lei. Que, só para a gente entender aqui, ilustrando um pouco melhor, se a gente estiver falando do contribuinte facultativo, ou seja, aquele que paga o carnezinho, se mantém isso por até 6 meses. Então, a pessoa parou de pagar o carnê, por mais 6 meses ela está coberta. Se vier a ficar doente, ela pode pedir, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo chamado auxílio-doença. Facultativo, 6 meses. O empregado, a pessoa trabalhava, deixou de trabalhar, vínculo empregatício, 12 meses. Mas esse período ele pode ser prorrogado por mais 12 meses e mais 12. Então, pode chegar até 3 anos, até 36 meses. Prorroga-se por mais 12 meses se a pessoa tiver mais do que 120 contribuições. Então, ao longo da vida dela, teve mais do que 120 contribuições, tem mais um ano de período de graça. E por mais um ano também, se comprovar que recebeu seguro-desemprego. Então, aqui, por exemplo, voltando ao que a gente estava falando, no auxílio-doença, aquela pessoa, o paciente portador de câncer, se ele pagou um mês e ficou doente, ele está na qualidade de segurado, porque ele não deixou de pagar, e ele pode solicitar. Ou ele pagou um tempo, está dentro do período de graça, então ele se mantém a qualidade de segurado, e aí ele pode solicitar. Ele não precisa ter pago a carência de 12 meses.
Então, aqui. E um outro direito também, que a gente está falando dos direitos das pessoas com câncer perante o INSS, o direito de pedir a isenção do imposto de renda do benefício do INSS. Isso pode ser solicitado direto no próprio INSS, no 135, ou de forma digital, vai apresentar os documentos, mas também é um direito que a pessoa tem de não ter o imposto de renda, de a isenção do imposto de renda que é descontado do benefício do INSS, e ter isso isento. Então, só aqui algumas observações que elas têm a ver com o mês de outubro, que a gente se fala, né, o mundo se volta para falar sobre o câncer e a conscientização, e isso também o INSS traz a pauta, e também já vem conscientizando, fazendo movimentos, explicando os direitos há mais de 3 décadas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora Fernanda. A senhora falou dessa questão de anexar documentos, né? Esses dias eu tive uma informação de que a Receita Federal atende apenas os expedientes de manhã e, em alguns casos, nem atende mais. Eu queria lhe perguntar em relação ao INSS, o comparecimento à agência. Ainda pode ser feito, doutora Fernanda, ou tudo é digitalizado? Na verdade, agora tudo é digitalizado. O comparecimento à agência, por exemplo, para a perícia, primeiro é marcar uma data, e aí na data marcada, sim. Mas não são todos os benefícios, todos os pedidos que precisam necessariamente passar pela perícia médica. Existem alguns pedidos em que, quando o INSS já concede apenas com análise documental, ele concede, não precisa passar na perícia. Mas caso não seja, aí ele é feito na própria agência para uma perícia, de forma agendada. Se a pessoa vai até o INSS, normalmente eles não para pedir uma aposentadoria ou alguma informação, hoje não funciona mais ir até o INSS e levar o documento, porque tudo ficou digital. Antes, um tempo atrás, era comum, o segurado ia, levava os documentos, pedia para dar entrada, solicitava alguma informação, até mesmo o advogado ia, tinha um canal específico ali, um atendimento prioritário para o advogado, mas a gente ia no INSS, de forma física, usando os documentos. Hoje em dia, não. Hoje, se eu, como advogada, for até o INSS, ele não vai fazer meu pedido lá. Ele vai pedir para eu voltar e fazer de forma digital. Então, o INSS hoje ele é digital, algumas exceções, se a pessoa precisar falar ou tirar alguma informação, sim, claro, está aberto, ela pode ir até lá. Mas a regra não é mais de forma presencial. Sabe por que eu estou perguntando isso para a senhora, doutora Fernanda? Porque, lógico, hoje em dia acho que 99,9% da população possui um smartphone, né? Onde é possível fazer muita coisa com esse aparelho. Mas, por exemplo, na questão de anexar documentos, fica muito mais fácil anexar por computador. É mais complicado fazer isso por celular. Então, ou seja, algumas pessoas, principalmente pessoas mais simples, que não têm um computador em casa, elas teriam mais dificuldade de apresentar esse documento digitalizado, não? Sim, existe também uma opção, por exemplo, às vezes o sistema do INSS está fora do ar, caso de recurso, que é comum. Tem um prazo, o INSS indefere um benefício, um pedido, e tem um prazo de 30 dias para fazer o recurso. Muitas vezes vai protocolar o recurso e ali o sistema está fora do ar, a gente não consegue protocolar dentro do prazo. Aí como que resolve isso? Liga no 135, no 135 eles vão marcar a data que foi feito o pedido, mas aí não vai ter como juntar o documento, porque não foi acesso pela internet. Depois eles agendam um dia para levar o documento de forma presencial no INSS. Então também tem essa possibilidade, mas na prática o que a gente verifica mesmo é que as pessoas que não sabem fazer, têm maior dificuldade, ou elas contratam alguém ou pede para outra pessoa auxiliar para fazer isso de forma digital. Mas elas podem sim ir até o INSS ou usar dessas formas. Por exemplo, o próprio pedido de uma aposentadoria pode ser feito por telefone. Claro que esse pedido feito por telefone não juntou documento, então vai ser analisado só com base naquilo que está no INSS, que consta no CNIS. E aí, mas essa pessoa depois vai ter que verificar, corrigir se está correto ou se não está. Mas então tem sim algumas alternativas. Na prática, o que eu verifico é que a maior parte das pessoas que não sabem, ou elas contratam alguém ou pede para alguém auxiliar
para alguém auxiliar para fazer esse trâmite. Tanto de juntada de documentos, quanto até um exemplo mais simples. Alterar a senha do meu INSS. Muita gente não tem facilidade com o celular, e aí elas ficam um pouco perdidas. Então, mas o que eu vejo é assim, ó, o avô não sabe fazer, vou pedir pro meu neto. Aí aquela pessoa auxilia. Porque para trocar a senha do meu INSS, existem algumas formas. A pessoa entrou no meu INSS, no Gov, esqueceu a senha, enfim. Dá para alterar essa senha chegando um código através do e-mail cadastrado ou através do celular dela, ou também tem um formulário que se preenche pelo INSS, que a pessoa segura um documento, com uma mão um documento, uma selfie, e na outra mão a data. É esse do dia, mês e ano em que ela está solicitando, aí se envia esse formulário. Depois preenche, o INSS vem um link para alterar a nova senha, e a gente altera a nova senha. Link não, na verdade, acessa de novo o canal do meu INSS. Até mesmo os procedimentos mais simples, não apenas chegando lá na entrada, na documentação. Essas pessoas mais idosas ou que não têm muito acesso à tecnologia, elas enfrentam ali uma dificuldade até de acessar o sistema, como a troca de senha, ou para verificar ali os seus direitos. Bom, então, só para, já que estamos falando dessa questão de incluir documentos, uma última pergunta para a senhora, doutora Fernanda. Como é que nós estamos falando aí de direitos das pessoas portadoras de câncer, essa comprovação, obviamente, tem que ser um atestado médico, né, doutora? Comprovação, laudo médico, atestado médico, tudo aquilo que ela tiver, se tiver biópsia, enfim, todos os documentos médicos que a pessoa tiver, vai juntar isso no pedido, e se for marcada a perícia médica, também levar isso presencialmente no dia da perícia. E aqui também talvez uma última observação, é interessante dizer o seguinte, essa pessoa, se a pessoa perdeu a qualidade de segurado, então ela parou de pagar e ficou doente, ela não tem direito, porque ela não pode ter perdido a qualidade de segurado. Uma tentativa de fazer essa pessoa ter algum direito seria ela não apresentar o documento desse período em que ela perdeu a perda da qualidade de segurado. Então, só apresentar documentos médicos depois que ela volta a ingressar ao INSS, a ter as contribuições necessárias para solicitar o direito. Porque se ela enviar um documento médico com uma data em que ela deixou de ser segurada, isso automaticamente ela perdeu a qualidade de segurada e ali não vai gerar o direito a nenhum benefício. Tema importantíssimo hoje abordado pela doutora Fernanda. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma ótima sequência de semana e até a próxima, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Ótima sequência de programa. Até semana que vem. Até mais.